Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus amigos e amigas e todos que são participantes desse canal inscrito. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um, que Deus assim possa estar abrindo vossos olhos e que você compreenda bem a Escritura Sagrada. Não precisa compreender a mim, mas eu te peço encarecidamente, creia, pelo menos nas Escrituras. Por que eu digo isto? Porque, meus irmãos, estamos atravessando um tempo árduo diante o Evangelho que está aí. Eu estava conversando agora há pouco com um moço acerca das situações das igrejas e ele ficou meio aborrecido comigo, sem argumento algum, veio dizer a mim que é melhor que eu falasse de Jesus Cristo, falasse de Deus e não comentasse qualquer coisa mal acerca da igreja, que isso não é certo. Estava ali uma senhora próxima dele e deu razão, perguntou a mim de qual igreja eu pertenço, deu o nome, e ela deu razão a ele, disse, não é certo realmente, tem que falar de Jesus mesmo, eles estão lá, deixam lá, você tem que falar de Jesus. Eu disse, senhora, eu vou lhe dar um ponto agora, sabendo que este ponto logo voltará para mim. E disse a ela, pois bem, de tudo que o Senhor Jesus Cristo mencionou, fez, agiu nos seus dias no primeiro século, e após a sua morte, deixando aquele que fé nele, no Senhor Jesus Cristo tinha, o quadro que a senhora vê, ouve, sabe, da igreja que está mencionando, segundo eles, o mesmo Cristo, é o mesmo que Jesus disse? É o mesmo que os apóstolos assim mencionaram? Ela disse, seguindo por esse caminho aí, não posso lhe dizer mais nada, você está com a razão. Pronto. O ponto que eu dei para ela voltou logo para mim, porque você enquadra logo rapidamente. Agora, eu não estou aqui querendo que as pessoas descreiam da igreja, descreiam dos pastores, dos líderes religiosos. Eu quero que você observe bem, preste bem atenção em uma coisa aqui que eu vou mencioná-la. Qual é a preocupação que um líder religioso tem nos dias atuais de estar preocupado com sua situação financeira bem? Para quê? Nem o Senhor Jesus Cristo lá no Calvário, você viu alguma pronúncia da sua boca dizendo ali após a sua morte, dizendo, eis que estou entregando a minha alma a ti, Senhor, e que Maria e Tiago e os outros que aqui está, possa assim ser abençoado ricamente? Você vê isso nas Escrituras? Agora é preciso crer, meu irmão, é preciso crer, minha irmã, na palavra. Não crê em mim, não precisa, pode acreditar neles lá. Mas eu lhe oriento, fique com isso aqui. Pois não adianta carregá-la e de nada saber, entender, ouvir e obedecer. Eu quero dar já início a este trabalho, fazendo uma oração. Santo Deus, Pai justo de Israel, estou aqui, Pai, por esta oportunidade mais uma vez que o Senhor me concede, por o Senhor, Pai amado, ter aberto essa oportunidade a mim, a oportunidade, meu Deus, aos irmãos, inscrito no canal, ajuda, abençoa, abre o entendimento de cada um deles, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço, grande Deus, e te agradeço. Ó Deus de Israel, obrigada por tudo.
Irmãos e irmãs, eu quero ler uma passagem aqui que se encontra hoje a ministração concernente ao quadro que está aí. E não pense você, meu irmão, minha irmã, que não tem jeito não, tem. O que precisa esses líderes religiosos tomar vergonha, tomar a palavra de Deus no lugar do pé da estrela. É somente isso. Eu quero ler aqui o livro de Jeremias, capítulo de número 50, profeta Jeremias. E o versículo de número 6, e vamos prestar atenção aqui o relato do profeta há 750 anos antes de Cristo, já apontando para os seus dias os males que aqui estava e que ia, após a sua profetização, acontecer nos dias de Cristo e depois dos dias de Cristo do século I lá, estaríamos vivendo hoje. Você ouça se não é assim. Versículo 6 de Jeremias 50. Ó ovelhas perdidas, tem sido o meu povo. Os seus pastores as fazem errar. Para os montes a desviaram do monte para os outeiros. Andaram esquecendo-se do lugar do seu repouso. Quer que eu leia novamente? Leia. Vou ler. Ovelhas perdidas tem sido o meu povo. Olha quanto tempo tem isso aqui, aproximadamente seus 750 anos antes de Cristo. Ovelhas perdidas tem sido o meu povo. E eu repito esta palavra nos dias atuais, sendo hoje, se eu não me engano, é 12 ou é 13 do mês 4 de abril. Ovelhas perdidas tem sido o meu povo. O povo tem sido uma ovelha perdida ou não tem? Estão perdidos ou não estão? E a culpa é delas? Por parte sim. Mas a grande parte, a cobrança vem dos pastores. Os seus pastores as fazem errarem. Então, quando um homem, entre aspas, menciona dizendo ser de Deus e faz com que as pessoas voltem os seus olhos para um tipo de símbolo, uma coisa assim, e não ao Calvário, e foi lá que aponta a morte e depois de 3 dias a ressurreição de Cristo, para com que você tenha uma vida e não uma vida regalada, enriquecida e fartada de tudo. Não, meu irmão. Jesus não morreu na cruz por isto. Ele morreu para com que sua alma vá bem. Mas vá bem aqui na terra? O representante do bem aqui da terra é Satanás. Você não leu lá no Evangelho de Mateus que fala que ele apresentou-se ao pastor dos pastores para trazer uma riqueza, um reino, um principado que estava aqui sobre a terra e que lhe pertencia e que a ele foi dado para com que o Senhor se prostrasse a ele e o adorasse? E você acha que esses pastores que fazem as ovelhas errar o caminho quando faz das suas tendas, das suas lojas, das suas casas de negócio, casa da moeda, porque eu não posso
Infelizmente vou lhe decepcioná-la. Não posso dar outro nome enquanto eu não ver este quadro mudado. Enquanto houver pastores fazendo com que as ovelhas, e não são dele, é de Deus, errarem o caminho, pender por caminhos tortuosos, olhar para eles, servirem a eles, porque deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, se você não sabe, vai ficar sabendo, o pastor não está aí para ser servido, adorado e ovacionado por grandes pessoas e abraçando como uma grande coisa. O pastor existe para te servir. Ou trazendo para o secular, tirando do espiritual para trazer para, como é que eu posso dizer, por literal? Você vê alguma ovelha lá no pasto servindo ao pastor, ele que vai lá visitá-la, vai lá olhar o pasto como é que está, se os capins está bem tratado, se ainda não precisa tirar aquelas ovelhas daquele pasto. Estou falando do literal, viu? Você faça a comparação para os seus pastores aí, os bodes que estão em cima do púlpito. E, irmãos, deixa eu dizer aqui, eu vou completar o raciocínio. Eu não sou contra você ajudar a igreja, abençoar a igreja. Eu não sou contra o dízimo, eu não sou contra a oferta. Eu me levanto e me ergo contra a lojinha fazer disso um negócio de fé, um negócio de meio de viver. Isto daí, meu amigo, minha amiga, eu vou me levantar contra até o dia que eles me matarem. E certamente, qualquer momento desse, vão dar enfim em mim, porque eu não sou a favor ao comércio da fé. Então, voltando para o raciocínio lá atrás. Então você vê que o pastor, vindo por literal, o pastor, ele vai fazer o quê? Acompanha os pastos, olha, confere as cercas, vê os bichinhos para ali se estão bem, trata, vê se não tem algum com deficiência, tira do meio daqueles e leva para sua casa, para o estábulo, um lugar separado para tratá-lo. Olha se a ovelha está bem alimentada, se o campo aonde ela foi colocada ali, o capim está de bom nível, de tamanho, de altura, para elas poderem comer bem. E este mesmo pastor, ele fica de frente à porteira, cuidando para com que lobos não se aproximem-se do lugar, bota capatazes, bota homens com espingarda, com garruncha, seja lá o que for, para tratar do seu povo, para tratar da sua ovelha. Não esses bodes estão aí aplicados em cima de um púlpito onde você nunca sabe nem onde mora, nunca fez uma vez. Tem pessoas aí que congregam em igrejas aí há mais de 20 anos, o pastor nunca foi na casa dele, não sabe nem onde mora. Mas ele não deixa de largar lá, né? É claro que a Bíblia traz relato que você não pode estar colocando direto o pé na casa do seu irmão, mas eu vivi numa igreja chamada aí a Igreja da Fé, que diz que crê nesse profeta que não crê coisa nenhuma, dizia que não pode, mas só que o próprio profeta William Marlon Branham dizia que se você quer visitar o seu irmão, visite. Converse com ele, ajude ele em alguma coisa. Às vezes tem irmão que está passando por isso, que se encontra muito desviado na fé, porque falta pastores. Ele está pronto para lhe atingir, lhe pegar pesadamente se você não dá o de lá da igreja. Eu tenho amigos até de uma certa denominação que por ele sumir da igreja por 5 dias está trabalhando, ele é eletricista,
e estava dormindo no trabalho, ele foi suspenso até de ceiar na igreja. Você veja o quadro, isso é certo? Se então, imagine Judas do lado do Senhor Jesus Cristo, ia traí-lo, roubava, mas Deus não tirou ele da mesa do Senhor. Mas graças a Deus, até esse, né, que foi suspenso que aquilo não é ceia, você beber que suco de uva e comer pão com fermento e dizer a mim que está ceando, mas é para ir esse caminho tortuoso e os pastores têm te levado, mas isso daqui serve? A Escritura serve? A palavra de Deus serve para você? Serve nada, o que serve é um blá blá blá, blá blá blá, um oba oba, vindo de lá dos infernos, e eles enriquecendo e você cada vez mal. Se você ainda, meu irmão, minha irmã que me ouve, tivesse enriquecendo este povo, mas tivesse bem orientado, bem ensinado, o que os apóstolos assim falaram e procederam, a igreja tivesse nos moldes tentando, eu sei que há uma dificuldade, a gente não consegue estar no 100% na sua totalidade, mas eu sei que com esforço e com grande oração e poder de Deus e confiando, ele obterá a resposta de Deus. Não essa resposta que as pessoas esperam, que eles fizeram a casa de Deus, casa da feitiçaria. E como eu digo isso, porque a casa de Deus hoje serve para quê? Dizem que é casa de Deus, mas está dizendo que é para conversar, para arrumar namorados, arrumar maridos, para casamento e bem, para você estar bem financeiramente, para uma porta de emprego melhor, para os olhos de inveja. Veja, obra de feiticeiros mesmo, só falam disso. É para livrar dos olhos grandes, para você ser bem financeiramente, para você ser ricamente abençoado. É para isso que esse Deus dessas lojinhas serve. E estes mesmos homens, na qual eu estou lendo aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 50, verso 6. Ovelhas perdidas tem sido o meu povo. Ovelhas perdidas tem sido este povo de Deus. E aqui quem está mencionando era o profeta Jeremias. Ele fala do meu povo, mas era Deus falando através da boca do profeta. Eu sei que muitos nem gostam mais quando se fala de profeta, porque o profeta vem para ajustar aquilo, e quando as pessoas estão achando que está tudo bem, mas está tudo mal, e eu tenho ouvido e visto por aí, eu já vi pregadores pregando lá do livro de Apocalipse, aquela palavra onde Jesus Cristo diz: eis que diante de vós ponho uma porta aberta, e o pregador trazer aquilo, que aquilo é uma porta de emprego que Deus tem melhor para você. Ô meu irmão, não faça uma lástima dessa com o povo de Deus, não, pregando, mencionando, colocando ideias na sua mente, dizendo que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: eis que diante de vós coloco uma porta aberta. Essa porta, meu irmão, não é porta de emprego, não é porta de uma felicidade melhor, não é uma porta de um casamento melhor, não é uma porta de uma vida financeira melhor, não. Esta porta é o Senhor Jesus Cristo, na qual aqueles que passam por Ele, que recebem o seu nome, não recebendo os títulos que está colocado lá em Mateus 28, 19, mas sim um nome que casa lá onde Atos 2, 38, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome, recebeu o nome. Qual é o nome que está sobre todos os nomes? Esta é a verdadeira porta que você deve entrar e deixar de ser essas ovelhas que, segundo diz, que são do Senhor, mas se encontra perdido, guias, cego por esses pastores mal, que tem se posicionado mal, e aonde a sua visão, o seu pensamento, as suas ideias só para isto aqui. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo.
o povo, os seus pastores os fizeram errar para os montes e as desviaram. Oh, Deus, quantas pessoas desviadas ainda com isto aqui debaixo do braço. Oh, aleluia, glória, tendo poder ministrar. Desviada, porque acredita nos líderes mal posicionados que estão uma ideiazinha porque aprendeu. Eu conheço pastores aí, meus irmãos, que são uma desordem, meninos novos, meninos que nunca foram em uma escola dominical, nunca passaram seus mal bocados, nunca sofreu nada por amor da palavra de Deus. Eu, tanto tempo aí no evangelho, até mandaram tomar eu e Jesus lá não sei aonde, já passei por cada uma por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, que está acima. E ficam os indivíduos desses mercando, negociando a fé, coisa que os meus irmãos que deram o seu pescoço pela palavra de Deus não fizeram nunca e nem fez, e nem base bíblica a sua igreja tem para se posicionar isso na casa de negócio, na casa da fé. Arrependei-vos cada um de vós, deixar de fazer a casa do meu pai casa de negócio, pois ali é casa de oração, de libertação, de transformação. Convertei-vos, ó pastores mau, guias cegos, que ambos cairão no buraco e o povo breve afundarás também, porque são os guias cegos e têm guiado o povo para um caminho tortuoso, que este caminho não é do Senhor. Fala-se até da Bíblia, mas erroneamente. Houve um pregador chamado T.L. Moody. Este pregador no século XIX, se eu não me engano, era um rapaz, criança ainda, foi levado ali, estudou na medida do possível, foi virar sapateiro para ajudar os seus irmãos e virou um pregador, um dos maiores pregadores da história do século XIX. Ali, T.L. Moody, que esses líderes que você até dá tanta credibilidade, não sabe nem quem é, nunca ouviu nem falar. Ele foi um dos maiores pregadores do evangelho da história. E T.L. Moody morreu, chegou o tempo do seu fim de vida. T.L. Moody morreu pobre, sem nada. Ainda deixou a sua família mal financeiramente. Por quê? Porque ele não era negociante da fé. Ele não fazia comércio da fé. E ele disse: o Senhor está prestes a me levar. Eu nada deixei aí para minha família. E se ela quer viver bem, ela vai ter que ter fé no Senhor e crer no Senhor para sustentá-lo. E agora eu vos pergunto, se um líder religioso desse que você conhece vai deixar sua família em desgraça, pobre, nua, miserável? Claro que vai, espiritualmente vai, mas financeiramente não. Tem seus helicópteros, tem seus barcos, tem seu navio, negociante da fé, tudo com dinheiro do povo. E às vezes as pessoas saem de suas casas, até alguns com boas fé. Eu acredito que tem irmãos, eu acredito que tem irmãs que não saem com esse intuito e está até amargurado dentro de si. Eu sei que tem muitas pessoas sinceras que buscam um lugar, alguém, um homem de Deus E esses líderes, deixa eu lhe dizer uma coisa, a maioria deles, Deus enviou obreiros para ali orientar e dizer alguma coisa, mas eles se sentem tão tal porque é pastores, carrega esse título, grandes títulos, pastor, grande coisa, não estão prontos para ouvir a ninguém, um conselho. Eles não querem não, eles estão tão cheios de Deus, e você vê a prova que é Deus, estão cheios deles, com as obras mais, deixando o povo seguir por caminhos tortuosos.
E Deus envia homens, deixam ali para ver se na medida... Eu passei por isso, meu irmão, minha irmã, por muito tempo. Eu andei por igrejas aí, era para ajudar o meu líder, o pastor, só que eles nunca quiseram dar ouvido, não. Eu vou lhe contar uma história, uma certa feita. Eu estava na denominação Mensagem, eu não estou aqui para mentir, falar a verdade. Na denominação que segundo diz que crê aqui, ó. E houve uma reunião de homens, e o pastor estava com um projeto, o meu pastor estava com um projeto, e eu estava ali no meio de um bocado de homens, de alguns homens, não tinha tanto assim, provavelmente seus 5 ou 6, eu não sei, eu não lembro bem. E ele estava com um projeto. Este projeto era bom, não era ruim não. O projeto era bom, né? Porque um homem de Deus não é para ter projeto mau. Só que eu vi que este projeto não daria certo. E o único a se erguer contra a este projeto foi eu. Os outros ficaram, não diz nada. Obreiros frouxos de quinta categoria, que é mais eles adoram, porque não dizem nada, deixa o pastor descer por buraco adentro, mas tudo bem. Mas ele tinha um que era sempre contra o que ele achava que estava certo. E provei. Passado-se o tempo, ele abraçou o projeto dele, não sei se achou apoio dos irmãos, deve ter achado, dos cegos igual a ele. Na denominação Mensagem, isso não foi na denominação comum, não. Então, o que é que ocorre? Não demorou nem 2 meses, o homem estava chorando, pedindo ajuda em questão ao seu projeto. E eu tive que levantar no meio da igreja e dizer, eu avisei ao Senhor. O que é que ele fez? Perguntou para a igreja se alguém lembra de eu ter avisado alguma coisa. Sabe quantos irmãos levantou a favor do que eu disse que se cumpriu? Até hoje eu procuro nenhum. Nenhum se levantou para dizer, não, o irmão Hamilton falou mesmo. A salvação minha foi o Todo-Poderoso de Israel, que sempre teve comigo e está, e eu creio e não ando dependente de conversinha de homem. Ele pode andar com 50 Bíblias debaixo do braço, pode andar cheio dos livros de profeta. Eu não estou nem aí, nem chegando. Eu prefiro estar com o meu Senhor. Ele teve que declarar em cima do púlpito e dizer, não, agora eu me lembro, o irmão Hamilton falou que não ia dar certo, mas eu quis levar o negócio adiante. Pronto, fechou lá. Então esses homens, ele acha pessoas para ajudá-lo, mas ele não aceita porque vai desviar a grande ideia dele, que às vezes é um projeto que é bom, mas tem, às vezes, segundo plano por detrás disso. E Deus não é menino. Deus está sempre tratando com o seu povo. Eu estou aqui fazendo esse trabalho para tratar de um povo que é meu? Não, o povo é deles lá, não tem um povo nenhum. Porque eu não morri na cruz por vós. Eu creio em um Deus que morreu por vós. Mas vocês têm apaixonado-se pelos falsos mentirosos. Eu não posso fazer nada. Então, eu já passei poucas e boas. Eu tive experiência na denominação também comum ali, nas Assembleias de Deus. Eu encontrei homens sinceros. Eu tive pastores sinceros, homem de Deus que por volta e meia teve seus escorregos e eu tomei frente da situação e ele assumi que realmente falhou mesmo, que era para fazer aquilo, como eu já contei a história da irmã que estava louvando a Deus, Deus me tomou para repreendê-lo, a igreja toda abraçou, foi contra mim, o pastor foi a favor de mim,
Deus abençoe o pastor Hélio, homem de Deus. E não foi nenhuma nem duas vezes, não, que ele provou que Deus estava com ele. Numa certa feita também eu era porteiro na época, ainda não tinha sido levantado para obreiro. Estava na portaria e eu tive uma visão de um homem sentado do lado dele. No púlpito eu disse, eu vi um demônio ali naquele homem. Sabe o que é que esse pastor disse a mim? Irmão Hamilton, acho bom você fazer um tratamento nos seus olhos. Às vezes você está precisando usar óculos. Eu fiquei quieto, não disse nada, era o meu pastor. Não demorou 3 dias, meu irmão, para o pastor me procurar e dizer que minha visão estava correta, pois aquele mesmo que estava sentado no púlpito ali com ele, tentou matar o genro e a filha de tiro. E ele veio e confessou que aquilo que eu disse era verdade. Então um homem desse, que Deus abençoe ele, porque erra, mas assume os seus erros, não é uns atrapalhados que tem apoio de obreiros de 5ª categoria igual a ele, sem visão nenhuma. Eu me lembro, tem história bíblica, onde o moço Davi, ele era o governante de Israel, era o pastor de Israel. Eu não lembro onde está escrito agora, mas Davi caiu na insanidade, na loucura de mandar contar o povo de Deus. Davi mandou contar. Deus enviou o seu obreiro, o homem de guerra, que era parceiro dele de guerra, e disse, Davi, isso não é certo. Não podemos contar o povo de Deus porque ele se multiplica. Davi deu uma loucura, mandou que todos sumissem da frente dele e fosse fazer o que ele mandou. Não ouviu o conselho do seu obreiro e a coisa foi mal para Davi, terrível. Os homens saíram, levaram 6 meses. Eu já li, eu não lembro, está escrito, levaram 6 meses cantando, passando em aldeias, cidades em cidade, e pessoas iam nascendo, eles não deram conta e a coisa foi pegando, ficando feia. Quando voltaram, eu não lembro bem da história, eu já li, não lembro nem onde está escrito. Eu só sei que Davi, por não ouvir o conselho do obreiro, se deu muito mal e chorou e lamentou muito. O pastor de Israel é Davi. Não ouviu o obreiro não, porque ele se acha maior, foi levantado a rei, mas não quer ouvir mais conselho. São importantes, cheio de Deus, eu digo, Deus cheio deles. Quem está dizendo não sou eu, Hamilton. Vocês quiserem ver como dizer eu que sou pastor, tenho um título de pastor, mas isso daí para mim não significa nada. Eu me lembro que eu fui usado muito por Deus como porteiro, fui usado muito por Deus como evangelista, fui usado muito por Deus como irmãozinho, estou até aqui. Esse título de pastor a mim não me encanta em nada. Se quiserem levar para você, até lhe dou. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas vamos voltar para a palavra. As ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Veja Deus mostrando que a ovelha perdida é o povo dele, que tem andado em desgraça, e às vezes pobre coitado por não conhecer isto aqui tem se dado tão mal. Mas leia, meu irmão, leia, peça direção a Deus. O Espírito Santo existe. Alguém aí acha que eu não creio no Espírito Santo porque eu não creio em um Deus trino, em um triuno Deus, num Deus Pai, num Deus Filho, num Deus Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é o próprio Senhor, porque ele é Espírito e é Santo. Pronto, simples assim. Aquela confusão que vocês fazem de 3 deuses. Deus, ele é Espírito e é Santo. Pronto. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. Quem era que ia descer?
ele disse que não deixaria, você tem que compreender aí, não vos deixarei órfão. Só pode não deixar alguém órfão o pai. Ele não disse, eu vou para o pai e vou pedir ao meu pai que não lhe deixe órfão. Vou pedir a Deus lá que não. Prenome pessoal. Eu não vos deixarei órfão. Agora você não compreende, eu sei, tem essa vacalhada de homens aí, meu Deus. Aí vamos lá. Ovelhas perdidas, Jeremias 50, verso 6. Ovelhas perdidas tem sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Oh, meu Deus, olha, os pastores têm feito o povo errar. Para os montes, as desviaram dos montes para o outeiro esqueceram-se do lugar do seu repouso. Pois o repouso aqui que o profeta Jeremias está trazendo é o repouso do Senhor, meu irmão. O Espírito Santo é o lugar de você descansar. Mas não tem como você ter descanso de alma, descanso de mente, descanso de vida, alegria, entrar no repouso do Senhor com líderes mal, com homens mal na direção, com pessoas que fizeram da fé o comércio. E você sabe que eu não estou mentindo aqui. Eu estou aqui para combater isto. Eu não acho correto. Eu não sou contra quem dá seu dízimo, não. Eu também dou meu dízimo, eu dou oferta. Eu ajudo na obra do Senhor. Tem irmãos aqui que me ajudam também. Agora, é claro, eu não merco a fé, não. Eu trago um bom alimento. E que terrível é você estar sustentando uma obra onde a ceia é pão de padaria, o sangue do Senhor Jesus Cristo que é puro, é um sangue suco de uva. E Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, fala que é vinho. E Mateus 26 diz que é vinho. E bebe que suco de uva. E levantam mulheres para pastora, pregadoras. Aonde, meu irmão, minha irmã, um dos apóstolos, aonde, meu irmão, minha irmã, Jesus deu ordem, ou mesmo Jesus fez isso, levantaram obreiras, lá na congregação onde você faz parte, tem obreiras, para sair anunciando o evangelho, tem muitas obreiras lá, tem? Isso é pastores mal, guias cegos, que não lhe dá o alimento correto, nem para essas obreiras que ele levanta, nem para ele mesmo, e nem para você que sustenta a obra com seu dízimo e oferta. Acha aqui, meu irmão, eu rasgo o meu título de pastor, mande sua nota lá, seja homem, garanta suas calças, aonde Jesus Cristo levantou uma mulher obreira para fazer a obra. Porque a Bíblia fala que Jesus separou 2 em 2, não foi? Não foi em 2 em 2. Lá o livro de Efésios diz, a uns foi dado como pastores, outros doutores, outros evangelistas, outros mestres. Não mestra. Não, eu sei que se ela fazer um estudo, um curso, ela aprende, mas ela está se posicionando mal. Aprender uma coisa e atuar no sacerdotismo como pastora, líder de alguma coisa no corpo da igreja é outra. Os moldes aqui para sua vida, mas não serve, não serve. Eu dou o dinheiro lá, o pastor prega uma bênção para mim, a vitória vem e meu irmão. Eu vou ler aqui uma mensagem deste profeta que eu creio aqui, a revelação de Jesus Cristo. Uma revelação do Espírito Santo está em a única maneira de que eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal, chamada isto de qualquer coisa, menos o Espírito Santo,
Deixe-me lhe mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia o livro da revelação de Jesus Cristo. Na igreja, ele sabe que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Eles sabem isso muitíssimo. Mais do que, novamente, por certo, todo teólogo, ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então eles igualmente imutável em seus caminhos. Assim Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecoste tem o poder de Deus, Marcos 16, ação, a verdadeira igreja que Jesus reclama com seu tudo, mas os falsos têm que ser. Você veja aqui o profeta William Marlon Branham trazendo um relato que os teólogos sabem que não tem como. O mestre lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano é primeiro, ele fala ali: eu sou o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Quando está falando do eu sou o primeiro, está apontando para Gênesis. Quando está falando do último, está apontando para os livros da revelação, que veio trazer abertura para o seu povo, para os 7 mensageiros. Agora vamos lá. Agora recorde isto: Cristo, na verdade, a igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraram na igreja e a contaminaria, tornando a morna. Então estou morno. E Deus disse: e vomitar-te-ei da minha boca. O importante, ele expõe Satanás, revelando as suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e o descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele o lançando no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Deus não pode suportar essa heresia que esses líderes religiosos estão trazendo para o seu povo, o povo de Deus. Ele sabe que se as pessoas obterem a verdade, revelação da verdade à igreja, que ele e o que ela representa e que ela pode fazê-la as maiores obras, ela será um exército invencível se elas obterem a verdadeira revelação dos dons do Espírito dentro da estrutura da igreja. Então está precisando do Espírito Santo na estrutura da igreja. E você mencionar que tem um Espírito Santo, e quando menciono coisas aqui, você ainda questiona e diz que eu estou errado, e ainda se você se ergue dizendo que eu estou certo no meu pronunciar e não tomo uma atitude, eu quero distância desse Espírito Santo aí. Porque saber a verdade é amá-lo e segui-lo. Crer no Senhor Jesus Cristo e crer na palavra é ler, crer e segui-la. Não seguir um templo e achar que está tudo bem, pois vós e seus líderes estão na posição de mornos. Pode estar rica, de nada tem falta, mas são pobre, miserável, cega e nua.
Quero agradecer a oportunidade que a mim foi me concebida. Deus me trouxe este dia. Nós precisamos saber que o dia que nós atravessamos é uma coisa importante, porque muitos procuraram conhecer esses dias e não puderam. Então eu lhe dou um conselho, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Seja grato a Deus, grata a Deus por ter alguém que está lhe despertando para você. Sai dela, povo meu, para com que não seja um participante das pragas que há de vir. Vamos orar, finalizando. Senhor Deus, Altíssimo Rei, obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, pela força e a coragem que o Senhor tem me dado, Senhor. Obrigado por estar comigo todavia, Senhor. Desde quando eu comecei a dar meus primeiros passos, o Senhor tem velado e cuidado de mim, Pai. E se amanhã esse cuidado se acabar, se findar, louvado seja teu nome por tudo. Ajuda meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, os inscritos no canal. Derramos polir o santo, Senhor, na vida deles. Que eles venham perceber que a coisa está morna na igreja. E a mornidão é uma temperatura agradável. Ajuda eles a sair. Ajuda ela a sair dessa temperatura agradável e ver que o Senhor não está nisso. O Senhor precisa prosseguir, a sua igreja precisa ir, as pessoas precisam entrar na eclesia, que a tradução no grego disso é a igreja saindo para fora. Infelizmente, a igreja tem ido para dentro. Ó Deus, abraça esse povo com a tua misericórdia, ajuda pela tua compaixão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã teremos culto de manhã, se Deus quiser, se o Rei não me levar. Amém? Deus abençoe a todos.